responsabilidade. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vou pedir meu xará depois, só para olhar ali para ver se está cortando a minha cabeça ali na filmagem. Para mim tá bom, né? Para mim é um prazer imenso estar vindo aqui. Quero cumprimentar o casal com a paz do Senhor Jesus. Casal, irmãos, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é um prazer estar vindo aqui nessa casa para cooperar com os irmãos. Agradecer a Deus pela vida da pastora Rosemary, seu esposo também, que me buscou ali na estação do NERP, né? Eu venho lá de Guaratiba. E, enfim, eu os conheci no culto de missões, né? Em que a missionária Cláudia me convidou para ministrar a palavra, e daí então Deus tocou no coração da serva do Senhor para que hoje estivéssemos aqui. Amém? Sem mais delongas, é o mesmo tema, tá? O mesmo livro, Lucas capítulo 8, né? Que os evangelhos sinópticos, eles falam da mesma história. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, pelo carinho. Pastora, a senhora precisa levar meu xará lá em Guaratiba, lá, para nos ajudar lá, amém? Levar assim que der, né? Porque dessa vez, devido à incompatibilidade de compromissos, não foi possível dessa vez a pastora estar lá. Mas eu creio que em meio a essa caravana, o homem de Deus estará lá juntamente conosco, nos ajudando, amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 40, uma palavra muito conhecida, né? Eu geralmente costumo fazer a transmissão ao vivo, mas eu quero voltar outra vez aqui, que eu não vou para as igrejas só para pregar, não, irmãos, eu venho para ajudar também, né? Igual a gente falou, hoje em dia a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão se utilizando do evangelho como de status, né? Mas nós estamos aqui para trabalhar, para ficar na porta, para tocar uma bateria, para servir ao Senhor juntamente com os irmãos. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8, verso 40. E aconteceu que voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que um varão, por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única que quase há 12 anos estava à morte, e indo ele apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, respondeu Pedro dizendo com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheceu que de mim saiu virtude. Amém? Eu quero unir a minha oração com a oração do servo do Senhor. Embora pareça que a gente tem um pouco mais de idade, mas eu tenho 42 anos, mas eu sou do tempo que ainda se diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Eu sou cria da Deus e Amor, pastor, misturado com a Assembleia de Deus. Então eu digo que a Deus e Amor para mim na época foi como se fosse um quartel. Lá eu aprendi a orar, lá em Minas Gerais. E lá eu aprendi a buscar, e as coisas boas eu trouxe para a minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, teu servo já orou. Eu quero apenas unir a minha oração com a oração do teu servo. Deus, apresentar a ti uma vez mais o casal que aqui está, Senhor. Ó Deus, os teus filhos que estão aqui na luta, Senhor, lutando em prol do Evangelho. Deus, fala conosco, Senhor. Deus, eu não sei qual é a necessidade da tua igreja, porque eu falei contigo quando estava caminhando ali debaixo de chuva, pedindo ao Senhor que me revelasse a necessidade da igreja. E na noite desse dia, fala com o teu povo. É essa oração que eu lhe faço em o nome de Jesus. Podemos assentar? Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto
muito conhecido por aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia. Ainda que muitos não tenham o hábito de ler a Bíblia, mas certamente já ouviu alguém fazer menção desta palavra acerca desta mulher. A Bíblia não dá o nome desta mulher, mas a atitude dela hoje está sendo lembrada aqui nesta noite. Porque Deus não precisa de um grande nome, Deus não precisa de uma celebridade, Deus não precisa de ninguém influente. O que Deus precisa é de um coração contrito e quebrantado, porque esse Deus não despreza. Então o texto nos mostra aqui, segundo a narrativa de Lucas, que foi um médico amado do apóstolo Paulo. Lucas, ele endereçou o livro que traz o seu nome a um certo homem chamado Teófilo. Então ele faz uma compilação, ele faz um levantamento da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí ali apresenta, segundo a narrativa, segundo aquilo que ele estudou através de testemunhas oculares e assim por diante. E ele está incluído nos evangelhos sinópticos, que é o Marcos, Mateus e Lucas, que narram a mesma história. E o texto vai nos dizer que uma mulher, certamente ela tinha condições financeiras, e até então ela lutava com a força do braço, meu xará. Ela lutava com a força do braço. Como assim? Ela procurava de todos os meios e modos a descobrir a cura através dos médicos para a sua enfermidade. Como bem me antecedeu aqui a pastora, ela falou sobre Lucas, capítulo 1, verso 37, onde diz que para Deus não haverá impossíveis segundo as suas promessas. Nós estamos, queridos, em ano eleitoral. Eu fico rindo, que eu recebi muitos convites. Certa feita fui numa igreja, e um homem, quando viu minha rede social lá com quase 200 mil seguidores, pelo amor de Deus, irmão, você está com quase 200 mil seguidores, você não está ganhando dinheiro, irmão. Eu quero ganhar almas, embora no momento, entre aspas, eu não gosto de falar essa palavra, mas entre aspas, desempregado, eu trabalho na obra do Senhor, e se o dia que Deus permitir, as minhas redes sociais for monetizada, amém. Se não permitir, amém, porque eu não dependo disso, eu dependo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus, ele está procurando um coração contrito, um coração aquebrantado, um coração disposto que possa servi-lo em espírito e em verdade. E Lucas agora traz a história dessa mulher, uma mulher que, como já bem foi mencionado aqui pelo nosso pastor, qual é o nome do senhor, pastor? Acerca da lei, porque era o processo de transição entre a lei e a graça, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo naquele momento. Naquele momento, aquela mulher estava no período da lei. A lei dizia que uma mulher, no seu período menstrual, no seu período que toda mulher tem, ela era considerada imunda ou impura, ou até mesmo no seu período pós-maternidade. E a Bíblia então nos diz que esta mulher, ela estava nesse período de sua intimidade, como das mulheres, de 30 em 30 dias, só que a coisa estava começando a ficar meio estranha. 12 anos. Passou, geralmente 5, 6 dias, 7, 8, 9, 10, 30, um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, irmão, eu não sei quanto tempo, você que está assistindo aí pela rede social, eu não sei quanto tempo você está passando por essa tribulação e por esta luta, mas fica até o final deste vídeo, porque Deus quer falar com você na noite desse dia. Deus quer falar com o casal que entrou aqui, Deus quer falar com a igreja. E primeiro começa a falar com a vida do pregador, né? Porque a espada começa primeiro com o pregador. E essa mulher, irmãos, ela estava passando por muita dificuldade, porque a crise, muitas das vezes, ela chega na vida do ser humano como uma bola de neve. Perceba que começou na área da saúde, e na área da saúde passou para a vida financeira. Eu posso conjecturar aqui, sem inferir a exegese do texto, que essa mulher certamente estava com a sua autoestima lá embaixo. Alguns estudiosos vão dizer que possivelmente essa mulher, já na sua mocidade, na sua juventude, ela começou esse período a partir dos 12 anos de idade.
Aí você soma 12 com 12, 24. E ali ela vendo as suas amigas crescer juntamente com ela. Ela vendo as suas amigas que outrora estudavam juntamente com ela. Os anos se passando, as datas comemorativas. E ela estava sendo considerada impura, porque ela estava ali no processo da lei. Mas aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Aonde Jesus chega, o impuro se torna puro. Aleluia. A sociedade está vendo o traficante ali como aquele que não tem mais jeito, mas Deus está vendo ali, eu vejo um pastor. A sociedade olha para o homem que está no caminho do homossexualismo, dizendo que para ele não tem mais jeito, e Deus está falando, eu vou fazer dele um grande pregador da palavra do Senhor. A sociedade olha para a prostituta e diz, para ela não tem mais jeito, e Deus está dizendo, eu vou chamar ela como a mulher dirigente da mesa de consagração. Porque Deus não está limitado a tempo, nem espaço e nem a circunstâncias, meu xará. Ele é o Senhor do tempo. O tempo do homem é o Cronos, 24 horas, mas o tempo de Deus é o Kairos. É o Kairos. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele é o Senhor do tempo. Nós estamos limitados ao tempo. Você trabalha 10, 12, 14 horas, faz hora extra. Louvado seja o nome do Senhor, mas tem a necessidade do descanso. Nós precisamos descansar, mas o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não cochila. Oh, a calabanda calabrada saio. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas as maiores mensagens que Deus me deu foi quando a minha filha estava no CTI com câncer, com 2 aninhos e 6 meses, e ao decorrer dessa mensagem eu conto um pouco desse testemunho. Porque geralmente é assim, o momento em que Deus mais te usa, para aqueles que estão ligados, é o momento em que você está passando a maior provação da sua vida, irmão. Louvado seja Deus. E a Bíblia então nos diz, irmãos, nos mostra que houve um alvoroço ali na cidade. O primeiro da fila era Jairo, principal da sinagoga. E o texto nos diz que esse homem era um homem letrado. Era uma espécie de pastor, vamos conjecturar, trazendo para os dias de hoje. Já era um líder espiritual, um líder que estudou nas melhores escolas, aleluia, mas agora ele tem que sair da dimensão da letra e entrar na dimensão espiritual. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia nos mostra que quando Deus vai ter com Nicodemos, ele fica sem entender quando Jesus disse para ele, olha Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí, mas peraí, Senhor, como assim? Poderá, porventura, um homem voltar para o ventre da mulher para nascer de novo? Ah, Nicodemos, tu conhece a letra, tu conhece a lei, a Torá, os profetas, tu conhece as palavras no original. Se eu te falei das coisas terrenas, como é que você vai entender as coisas celestiais? O que Deus estava querendo dizer para Nicodemos, que se você falava palavrão, você não pode falar palavrão mais. Se você adulterava, você não pode adulterar mais. Se você pelas madrugadas entrava no site X, não pode entrar mais. Se você era casado, tinha conta no Tinder, conta no Badu, e lá nessa rede social você tinha nome de solteiro, foto de solteiro sendo casado, você precisa nascer de novo. Meu Deus do céu, que mensagem é essa, Jesus? Isso é mensagem para culto ao ar livre, mas Deus está mandando pregar, irmão. Aleluia, porque tem pregador que ele muda a mensagem de acordo com o tempo que ele vai. Se, meu Deus do céu, vai na catedral aí, meu Deus, eu tenho que pregar uma mensagem forte, dá licença, porque lá no finalzinho, o pastor vai me dar aquele envelope com aquela oferta, irmão. Como eu disse, o obreiro, ele é digno do seu salário, louvado seja Deus, aleluia, mas estão fazendo da casa de Deus comércio. Deus abençoa, sim, Deus dá, aleluia, condições, ele dá, mas sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que está tão envolvido no pecado. Eu aprendi uma coisa, irmãos, o dia que o pecado não te entristecer mais, o dia que o pecado não, aleluia, te incomodar mais, é porque verdadeiramente está ruim a coisa para você, porque enquanto nós estivermos
tivermos a sensibilidade do Espírito Santo e nos entristecermos quando pecamos contra o Senhor, nós ainda temos a oportunidade de nos arrepender. Mas o dia que perdemos essa sensibilidade, já era. Porque o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E o texto nos diz então que antes dessa mulher chega Jairo. E Jairo, o principal da sinagoga, ele quando sai de casa para buscar o Senhor Jesus Cristo, para que ele ali intervisse naquela situação de enfermidade, porque a filha de Jairo também tinha 12 anos de idade. E o texto nos diz, em algumas traduções, que quando Jairo está voltando para a casa dele com Jesus, alguém de longe vai dizer, não adianta mais incomodar o mestre. Qual é o teu nome, varão? Jefferson. Tem gente que diz assim, Jefferson, não adianta mais orar. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Mas, antes disso, a mulher surge no cenário, e diferentemente, parece até a palavra de autoajuda, mas enfim, a Bíblia diz, examinai tudo e retém do que é bom. O meu objetivo aqui não é falar a palavra de autoajuda, mas é trazer a palavra que vem do alto. Tem gente que se apega muito à palavra de autoajuda, mas eu quero falar aqui da ajuda que vem do alto. Aquela mulher, ela fez algo, como diz o ditado, quem quer ter o que nunca teve, não pode fazer o que todos fazem. Quem quer ter o que nunca teve, não pode fazer o que todos fazem. Por quê? Todos estavam tocando Jesus. Todos estavam tocando ali ao mestre. As pessoas queriam ao menos colocar a mão no mestre. E de repente, em meio àquele que estava com a sua filha enferma, Jairo, que quase à morte, havia outras pessoas na multidão que a Bíblia não vai dizer, mas os dois personagens, a mulher do fluxo de sangue e Jairo, Lucas destaca. Jesus olha e diz, alguém me tocou. Aí Pedro, que era o camarada, que ele poderia ter os defeitos que foi, irmão, mas ele era sincero. Era sincero, irmãos. A Bíblia diz que mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. Tem gente que está até rindo para você, mas por trás está te caluniando, está fazendo a tua caveira. Quando se trata de empresa, quer tomar o teu lugar. Aleluia, está dizendo, amiga, vem cá que eu preciso te contar algo, mas está doida para tomar o teu marido. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. E Jesus disse assim, alguém me tocou. Aí Pedro falou, Senhor, mas é impossível. É igual alguém que entra no BRT, hoje em dia a gente tem que ir, se alguém pisar no nosso pé, tem que falar, varão, me perdoa por ter deixado o meu pé aqui. Aí alguém fala assim, não quer que ninguém esbarre em você, vai de táxi, vai de Uber. As pessoas são abusadas. Nós estamos vivenciando um tempo em que qualquer coisa as pessoas já estão se estressando, se estourando. Sabe o que é isso, irmão? É falta do fruto do Espírito Santo. Longanimidade, temperança, domínio próprio, aleluia. Isso muitas das vezes em muitos lugares na vida de alguns irmãos, lamento dizer, está escasso. E o texto nos mostra que Jesus parou e nos mostra que ela estava temendo e tremendo. Lembrando que a lei dizia que ela era considerada como impura, porque ela estava num período fora do normal. Ela não estava ali simplesmente nos seus dias, fica irritada, aquela coisa toda. E você imagina agora a mulher que com seus sonhos, com seus projetos, talvez ela olhando para o modelo do casamento, da sua mãe, do seu pai, e de seus vizinhos, ou alguém dizendo assim, um dia quando eu casar, eu quero que a minha vida seja dessa forma. Você imagina agora 12 anos passando por uma dificuldade, e a gente sabe que quanto mais se perde sangue, mais a perspectiva, estou travando aqui porque eu estou cheio de sono, irmão, a perspectiva da pessoa ficar com anemia, obrigado, irmão, anemia, e sangue é vida, irmão.
Tem pessoas que estão na presença de Deus, estão na igreja, mas estão anêmicas espiritualmente. Mas nós temos uma palavra aqui da parte do Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher, ela não aceitou continuar daquela forma. Ei, você que me ouve nesta noite, que aonde chegar esse som, você não pode aceitar continuar da forma como está. Você não pode ver a tua família aí à beira do fracasso. Você não pode ver a tua família, o teu casamento ser destruído. Aquela mulher disse: se eu tão somente tocar, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela veio por detrás. Tem muita gente que quer receber algo da parte do Senhor, ela vem por detrás e por debaixo. Tem muita gente que quer receber algo da parte do Senhor, mas quer vir por cima. E Deus está falando: desce à casa do olheiro, porque lá tu ouvirás as minhas palavras. Quer ganhar algo da parte do Senhor, tem que se humilhar. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aquela mulher era uma mulher improvável. Era uma mulher, a calabanda, calabrada saio. Era uma improvável. E nós sabemos que todos aqueles que eram imundo, se era leproso, tinha que usar uma placa. E se alguém chegasse perto, leproso! Se era cego, não tinha auxílio família, não tinha bolsa, tal. O que tinha era uma capa. E as pessoas que tinham essa deficiência, os pedintes da época, elas muitas das vezes ficavam do lado de fora da porta de entrada da cidade, ou na porta do templo, como aquele paralítico lá de Atos dos Apóstolos, salvo engano, no capítulo 3. Chegou a hora de você sair desse estado de autocomiseração. Ah, coitadinho, bonitinho, irmão, coitado é filho de rato que nasce pelado. Nós ainda temos a oportunidade, pastor, meu xará, aleluia, de nascer pelado e morrer vestido. E ainda tem a especialista da tanopraxia, que é a pessoa lá que embeleza o defunto e faz maquiagem, aquela coisa toda. Eu descobri isso. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Eu gostei desse fundo, aumenta um pouquinho mais aí, varão. Eu até estou tão empolgado aqui, louvado seja Deus. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. O texto nos mostra, irmãos, que quando Jesus parou, aquela mulher temeu e tremeu. Ele perguntou: alguém me tocou? Aquela mulher, ela temeu e tremeu. Irmãos, tem muita gente que não está mais temendo o nome do Senhor. Jesus está falando, Jesus está revelando, Jesus está usando seus profetas, mas estão fazendo ouvido de mercador. Ei, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E a Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados e encontrar-nos-emos nos céus, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus voltar, vai pegar muitas pessoas desprevenidas, e muitas pessoas vão dizer: verdadeiramente era verdade. Muita gente que está imunda como aquela mulher, mas temos que usar o exemplo daquela mulher: ouvir a palavra, temer e tremer e colocar em prática. E o texto nos mostra que quando Jesus virou para ela, então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante do povo, e por causa do que lhe havia tocado, e logo sarara. E ele disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Primeiro ela recebe a cura, aleluia, porque tem coisas que Deus faz já, Deus quer já. Há situações, meu xará, que Deus, revelações que Ele nos dá por blocos, porque se Ele nos entregar tudo que Ele tem para nos dar, na forma humana, como muitas das vezes queremos, não vamos suportar. Tem coisas que Ele vai te dando por bloco, por parte, Ele vai nos moldando, e o texto nos diz que ela foi curada, e agora Jesus disse: agora vai, a tua fé te salvou. Jesus cura.
Jesus salva. Jesus, ele usa alguém para pagar a dívida de mais, Jefferson, né? Para pagar, Jefferson, a dívida de mais de 2 milhões de reais, como aconteceu na época que a minha filha estava com câncer, com 2 aninhos e 6 meses. Deus faz. Jesus levanta ela, que eu não sou esse pregador todo, irmão. É dificilmente, que os irmãos aqui, Deus tocou no coração, fez um cartaz. E, né, eu me sinto até honrado com isso. Mas em alguns lugares eu vou e ainda tem líder que mente. O irmão vai voltar para pregar de novo. Irmão, a minha preocupação é com as almas. Tem pregador que, como eu disse anteriormente, ele prega a mensagem de acordo com o tempo. Se o local estiver cheio, Deus deu a sabedoria para ele quer chamar a atenção das pessoas. Eu não quero chamar a sua atenção, eu quero que você nesta noite entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Louvado seja Deus. Deus está neste lugar, irmãos. Aquela mulher, ela recebeu a cura e ela recebeu a salvação. Como eu disse anteriormente, Deus dá condições, dá. Eu lembro que as maiores mensagens, 5 minutos eu estou terminando, são 9:06, meu Deus. As maiores mensagens que quando Deus me deu foi no dia 4 de agosto de 2015, quando a minha filha foi diagnosticada com câncer. E ela foi diagnosticada com câncer, ela nasceu, se você botar no YouTube assim, parto da filha do pregador do ônibus, vai ver lá, foi uma cesariana, irmã. O médico falou, rapaz, tu vai filmar? Eu vou. Aí alguém falou, teve gente que filmou e depois nem conseguiu ter mais intimidade com a esposa. Obrigado, varão. Não, eu vou filmar. Eu filmei. E ali, irmãos, a minha filha nasceu no ano de 2014. 2015 descobrimos o câncer, um glioma, o mesmo tumor que o jogador de basquete. Conhece Jefferson? Oscar Schmidt, que se aposentou, né? E só que o da minha filha foi entre o tronco e o cerebelo. O do Oscar Schmidt foi numa região do cérebro, pastor, que teve como operar. O da minha filha não. O Oscar Schmidt conseguiu operar, a minha filha não. E o período que nós passamos no hospital Quinta Dó, para você que nos assiste, o hospital Quinta Dó é aqui na zona norte do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, em frente à Quinta da Boa Vista. Ali ficamos Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Imagina, irmão, Dia dos Pais. Talvez esteja pregando para alguém aqui na noite desse dia que você foi sepultado junto com os teus sonhos. Aleluia, com o falecimento de um ente querido, com a perca de um emprego, com o rompimento de um relacionamento, você que está nos assistindo na noite desse dia, mas essa é a noite em que Deus quer restaurar as tuas forças, restaurar, louvado seja o nome do Senhor, a sua saúde. E ali, queridos, para encurtar a história, passei um ano, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Chegou uma hora que o câncer era uma metástase, um glioma, ele tem a escala de 1 a 5, a minha filha estava no grau 3. E eu passei fazendo uma pergunta que se você não fez, fica tranquilo, um dia você vai fazer. Senhor, até quando? Por que, Senhor? Por que eu estou passando por esse processo? Talvez esteja pregando para alguém nessa noite que você cometeu aborto. E você diz assim, meu Deus, se eu não tivesse cometido aborto, hoje a minha filha teria 5, meu filho teria 5, não sei, né? E você convive com esse peso na sua consciência. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Nós temos um advogado fiel e justo, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui na noite desse dia. Mas pregador, você ainda continua pregando que Jesus salva, cura e liberta? Eu continuo pregando, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu ainda prego que Jesus salva, eu ainda prego que Jesus cura, porque tudo que o inimigo quer é que você e eu paremos no meio do caminho. Que adianta você pregar sobre cura? Adianta você pregar sobre salvação? Olha a tua casa como é que está, olha os teus sonhos como é que está, olha quantas pessoas que cresceram contigo, que estudaram contigo, você ficou para trás e seus amigos avançaram. Que adianta? Mas Deus está falando em Deuteronômio capítulo 8, vai dizer, Xará, te coloquei no deserto para te provar e para te humilhar, e para saber onde é que estava o teu coração, para ver se guardaria os meus mandamentos ou não, porque o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra, Jefferson, que procede da boca de Deus.
Disso viverá o homem, e o que me sustentou foi Deus. As perguntas mais comuns: vocês não pensam em ter filho? Eu penso. Se eu pudesse, Xará, estaria igual coelho, né? Mas tem coisas que literalmente não dá para fazer sozinho. Embora sejamos uma só carne, eu peço às irmãs aqui que sempre nas orações orem pela minha esposa. Porque antes disso, a minha esposa já havia passado por 3 abortos espontâneos. E dessa gestação da minha filha, que foi de placentas diferentes, uma vingou e a outra não. Eu nunca medi esforços, antes mesmo de ter filho, de ser pai, para fazer a obra do Senhor. Oração de 10 às 11, tua esposa está trabalhando? Tá. Rolava minha filha e ia para a oração de 10 às 11. Campanha no monte. Claro que de madrugada não, mas durante o dia, rolava ela e ia. Então Deus pergunta nesta noite para você, ele diz, melhor dizendo em sua palavra: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e torna as práticas das primeiras obras. E aí, quando foi no dia 4 de agosto de 2015, Deus está neste lugar, irmãos. Pode chorar na presença de Deus, irmão. Deus está neste lugar. A calabanda, a calabrada sai. A única pessoa que eu conheço aqui, e é a segunda vez que eu estou aqui, é com a pastora. Aleluia, a pastora não me contou nada sobre essa igreja aqui. A calabanda sai. Esta é a noite de restauração de sonho. Deus ainda é Deus. Deus, para Ele nada é impossível. Mas Deus está permitindo algumas coisas acontecer na minha e na tua vida para saber, aleluia, onde está o teu coração. Na realidade, quando Deuteronômio capítulo 8 vai dizer, meu pastor, te coloquei no deserto para te provar e para te humilhar, para saber onde é que estava o teu coração. Na realidade, Deus já sabe. Na realidade, Deus quer mostrar para você e para mim mesmo aonde está o nosso coração. Aleluia, muito forte, irmãos. É por isso que, irmãos, eu não vou ser hipócrita. Eu sempre falo isso na igreja. Quando as pessoas vêm, a gente se alegra. Isso é verdade, se alegra, né? Se alegramos sim. Mas com o passar dos anos, o Senhor veio moldando em mim que nós temos que adorar, e eu louvo a Deus pela vida da pastora. Tenha 1, 2, 3, não importa, temos que adorar do mesmo jeito. Eu estou pregando aqui da mesma forma que a igreja estivesse cheia, ou não importa. Sabe o que está acontecendo, irmão? 5 minutos eu termino. Nós estamos vivendo. Qual é o seu nome, varão? Você que chegou? William. É mania de pregador de rua, irmãos. Nós estamos vivenciando um tempo, William, onde há igrejas cheias de pessoas vazias. E nós estamos vendo aqui nesse lugar, irmão, se você não pegar essa aqui, eu vou te sacudir. Porque acordei 3h30 da manhã num trabalho de evangelização que nós temos há 4 anos, desde o início da pandemia, ali em frente à estação do BRT. Eu estou com um pouco de sono, e se porventura, depois eu vou ver na edição se eu atropelei muito a pregação e troquei palavra. Mas preste bem atenção, existem igrejas cheias de pessoas vazias, mas aqui, embora aos olhos humanos pode estar vazio, mas aqui está cheio de pessoas cheias da presença de Deus. Você não olhou para a chuva, você não olhou para a dificuldade, você não olhou para a tristeza que está hoje batendo na tua alma, mas você disse: eu vou lá adorar o Senhor, eu vou lá adorar o Deus Todo-Poderoso, porque Ele está naquele lugar. Aleluia, vai ser lindo o que Deus vai fazer na tua vida. Deus me trouxe lá de Guaratiba para dizer para você: filha, não temas, porque eu sou contigo. A Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 10, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Alguém está dizendo assim: mulher, não vai lá não, não vai lá não, pastor, não vai lá não, porque você é imunda, porque a lei dizia que caso o ato sucedesse, a pessoa teria que ser apedrejada. O que adianta você buscar pela tua casa? O que adianta você buscar pelo teu filho? Olha a tua casa como é que está. Olha lá no teu emprego. E muitas das vezes, quando você busca Deus, a resposta de Deus é... E muitas das vezes, nos perguntamos: qual é o pior? É a correção de Deus ou é o silêncio de Deus?
Porque na correção, William, né? A gente pelo menos sabe o que está apanhando. E quando você é marido de uma só mulher, quando você é mulher de um só homem, quando você cumpre com a palavra do Senhor o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. Talvez esteja pregando para alguém aqui na noite desse dia, ou aqueles que vão assistir, que você se encontra como Jefté. A Bíblia diz que Jefté, ele era um homem valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Havia um porém na vida daquele homem, mas Deus exaltou a vida daquele homem, tanto é que ele está lá na galeria dos heróis da fé. Muitos lembram de Jefté como aquele que fez o voto precipitado. Muitos lembram de Pedro como aquele que negou Jesus, aleluia. Mas Deus não está olhando para o seu defeito na noite desse dia. Mas aí tem aquele ditado: Jesus quer o coração. Sim, irmão, Jesus, ele quer teu coração, ele quer teu corpo, ele quer tua alma, ele te quer por inteiro. Eu falei que era 5 minutos, já tem 1 minuto, estou terminando. E aquela mulher, irmãos, quando ela ouviu de Jesus, vai, a tua fé te salvou. O que nos mantém de pé, irmãos, nesses dias que está tão difícil. Hoje em dia, para você saber quem é quem na presença de Deus, você tem que pedir ao Senhor o dom do discernimento. Pregadores, homens, mulheres, oradores, tem uma boa oratória, tem uma boa eloquência, mas está vivendo com 2, 3 mulheres, espírito de prostituição dentro das igrejas, sensualidade. Aqui não é o céu, mas aqui nos prepara para ir para o céu. Passou por essas portas aqui, levantou a mão, aceitou ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não seremos perfeitos. A Bíblia, quando diz para Abraão, lá no original, que Deus diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Isso no original quer dizer: Abraão, anda na minha presença e seja maduro. Seja maduro. Vão haver momentos de queda, vão haver momentos de esfriamento, mas a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de falar, tempo de estar calado. Só que se tivesse o que eu vou falar aqui, muitos iriam querer desistir, iriam dizer assim: pastor, não, eu vou desistir, porque a Bíblia diz que é tempo de desistir. Não é tempo de parar, não é tempo de parar. Então na noite desse dia, faça como aquela mulher, toca em Jesus com as suas lágrimas, com a tua oração, não pare. E ali, irmãos, voltando para finalizar com o testemunho da minha filha, descobrimos o câncer em 2015, quando foi em 2016, o Senhor levou ela. 2 milhões de reais o valor entre o hospital e o plano de saúde. O plano de saúde, o hospital estava amando, porque a gente tira, por exemplo, da época da pandemia, quanto pior, melhor. Nunca se vendeu tanto caixão. Até pesquisei uma época lá no YouTube, que eu queria, ainda vou um dia, estive consultando alguns advogados, pregar na rua com um caixão, irmão. Irmão, para pregar ali sobre a salvação. E eu vendo ali que naquele período se venderam muito caixão, irmão. Farmácia então a rodo, igual a igreja abrindo farmácia direto. E ali, nesse período de mais de 1 ano, melhor dizendo, que a dívida passou de mais de 2 milhões de reais, eu concluo com essa pergunta aqui, que esse valor foi entre a empresa que a minha esposa trabalhava, que era titular do plano de saúde, né? Eu também trabalhei no Shopping Rio Sul, ela trabalhava no Madureira Shopping. Eu pergunto para você, quanto é que vale a tua família? Quanto é que vale o teu casamento? Quanto é que vale a tua chamada? Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor no seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo um cheirinho de um negócio aí gostoso, irmão. Não sei se é porque eu estou com fome, né?
É, eu estou ligado no céu aqui, mas estou ligado na terra também, tá, irmão? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, irmão, está tão gostoso, irmão, aqui, mas enfim, também se eu passar daqui já não vai ser mais Deus, aí já vai causar enfado, né? E as pessoas têm o discernimento do Espírito Santo de Deus, né? É melhor você pregar e deixar aquele gostinho de quero mais do que, rapaz, o irmão falou tanto lá, pelo amor de Deus, o irmão começou bem, né? Então, agradeço ao varão, tá aí, pode ir, irmão, não é pecado não, irmão. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra gloriosa, né? Testemunho forte. Mas o irmão não vai ficar só nessa vez não, né, missionário?